Esse vídeo é para você que precisa tirar 20, 40, até 60 pontos do líder da sua liga e precisa fazer isso nessas últimas 6 rodadas. Eu vou analisar todos os confrontos e montar 3 opções de time para vocês conseguirem variar e tirar pontos do líder da sua liga e mitar na rodada 33 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola, o Cartola Express, e sempre buscando muito os dados, as estatísticas para aumentar o nosso potencial de mitada, né? E como eu falei, a gente tá chegando no finalzinho aí do Brasileirão e o pessoal aí tá nas ligas tentando tirar pontos, né? Às vezes tá 20 pontos atrás, 15, 10, enfim. Até 60 pontos eu acho que é uma diferença que dá pra gente conseguir tirar. É um pouco complicado, mas dá para tirar e eu vou falar um pouquinho das estratégias que pode traçar. Serve também para você que é líder, que quer manter sua liderança, entender como é que você pode conseguir fazer isso, montando um time seguro, mas também diferenciando em algumas pecinhas para poder combater os seus adversários que estão tentando diferenciar, enfim. Acho que vai ser um vídeo bem bacana, então já deixa aquele like, né? Ajuda demais aqui o canal, ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais gente, né? Então vamos lá. Primeiro eu quero mostrar o nosso desempenho na última rodada, tá? A gente fez. Eu, basicamente, para quem não conhece o canal, a gente monta 2 times basicamente aqui. Um é o time do canal aqui aberto, né? 65,12 pontos a gente fez aí. Acho que é uma pontuação ok na rodada. Claro, quem conseguiu acertar ali na lateral com o Juninho Capixaba e Piquerez, a gente colocou o Piquerez, mas não colocou o Capixaba, né? Conseguiu fazer uma pontuação muito mais alta que isso. E teve a diferenciação ali do Marcos Leonardo e Paulinho, né? A gente acertou o Grando, acertou o Maurício Lemos, que fez bastante média básica, o Lucas Evangelista, mas faltou ali acertar o Paulinho, o Juninho e o Capixaba, né? E a gente também tem o nosso time aqui, que a gente escala para os membros do canal. É um time que tem mais cartoletas, né? Esse time do canal aqui a gente está com apenas 130 cartoletas. O time de membros aqui a gente está com 150, então acaba sendo um time um pouquinho mais caro, dá para a gente trazer mais peças. As principais diferenças foram o Veiga, que a gente não teve cartoleta para escalar no time do canal, e o Marlon também, que a gente conseguiu incluir. Aí esse time fez 77,32, que eu já acho que é uma pontuação bem bacana, tá? Então acertamos alguma coisa, erramos outras, principalmente o Paulinho aqui, se a gente tivesse colocado ele, a gente teria conseguido uma pontuação ainda maior, né? Nesse time de membros, a gente teria passado aí de 85 pontos, né? Mas enfim, vida que segue, vamos para a próxima rodada. E aí, pessoal, o primeiro jogo da rodada é Internacional e Fluminense, né? E a gente tem também América Mineiro e Curitiba no mesmo horário. Esses jogos aqui a gente vai ter escalação. E a gente tem nossa live, onde a gente fecha esse time aqui do canal, né? Dos membros. E a live vai começar às 5h30, né? Então, agradecer também todo mundo que tem participado da live. As últimas lives têm dado 1.500, 1.300 pessoas. Eu fico muito feliz quando vocês participam. A gente tira todas as dúvidas de vocês. A gente tem um momento lá de analisar todos os times um por um. Então, compareçam aí na nossa live, ative o sininho aqui do canal, né? Para não perder a live. E se inscreva no canal também, bastante importante, né? E vamos lá. Eu gosto de analisar os confrontos. A gente pode usar o GE também, mas eu uso bastante o SofaScore, o Cartola FC Brasil e, claro, o nosso dossiê da rodada. A gente sempre dá uma olhadinha aqui, né? No nosso dossiê a gente traz várias análises estatísticas aqui. E eu gosto de olhar o desempenho do time nos últimos 5 jogos, também o desempenho dele como mandante, como visitante. A gente tem um mapinha ali de gols marcados e sofridos que acho que ajuda bastante, né? Mas vamos lá. Eu olho bastante, joga 10 mil também para ver as escalações, né? Acho que é sempre muito importante para a gente, né? Mas eu descobri uma coisa legal ali no Cartola FC Brasil, eu vou usar bastante aqui nesse vídeo, que eu acho que é uma análise bem legal, tá? Então, começando aqui por Internacional e Fluminense, Fluminense basicamente de férias aí, né? Já não quer mais nada com nada no campeonato. O Diniz acabou de convocar a seleção brasileira, o time acabou de ganhar a Libertadores, então o Inter tem ainda um objetivo de descartar de vez essa briga aí pela zona de rebaixamento. E aí, olhando o retrospecto desse time nos últimos 5 jogos aí, a gente vê o Inter marcando bastante gols, né? Meteu aquele 7-1 no Santos, mas fez 3 contra o Curitiba que perdeu, fez 3 no Clássico Grenal, sempre fazendo seus golzinhos, mas tem sido também um time que tem tomado gols em todos os jogos, né? Em frente a esse Fluminense, que os últimos 3 jogos aqui acabou não segurando esse G, aliás, acabou cedendo esse G, aliás, essa é uma rodada difícil para esse G, a gente vai falar aqui de quais são os principais Gs aí para a rodada, tá? E aí o Inter eu coloco com um SG um pouco mais ousado, tá? Porque assim, o Fluminense não quer mais nada com nada na competição. O Fluminense vem de 3 jogos que não fez gol aí no Brasileirão, mas o time do Inter tá com dificuldade de segurar SG, tá? Então, acho que é um SG um pouquinho mais ousado. Agora, peças ofensivas,
acho que são muito importantes, tá? E aí o que eu tinha visto aqui, que eu acho interessante de mostrar, que a gente já tem algumas escalações aqui, né? Então, a gente tem o Bustos, que eu acho que é um cara bem interessante para a rodada, e eu acho que realmente Alan Patrick e Ener Valencia são peças muito fundamentais para a rodada, tá? Então, como eu falei, o Bustos, acho que é um cara bem interessante. O Fluminense vem cedendo muito pontos mesmo para lateral, né? Se a gente olhar aqui na média cedida, 5,23, é o time que tem mais cedido ponto aí nos últimos jogos. E o Bustos em casa é um cara que tem cedido boas pontuações, conseguido boas pontuações. Então, se for com uma peça defensiva do Inter, é o Bustos, tá? E aí, como eu falei, Alan Patrick e Ener Valencia, mesmo para quem quer se diferenciar, acho difícil deixar eles de fora, tá? A gente vai comentar um pouquinho isso mais na frente, né? O time do Fluminense, eu tenho falado sempre para vocês, é um time que todo jogo cede participação em gol, tanto para meia como atacante, né? Zarate imitou aqui, mas principalmente para atacante é uma coisa fantástica, assim, né? Tipo, todo jogo mesmo, faz umas 8 rodadas, o Fluminense acaba cedendo participação em gol para atacante, né? E a gente tem o Ener Valencia que nos últimos jogos em casa, se a gente pegar os últimos 5 jogos, sendo que dizer que ele foi reserva, né? Ele em todos participou de gol, tá jogando muita bola, jogando em casa, Ener Valencia e Alan Patrick, tá? Passando pro próximo jogo aqui, que eu acho que é interessante a gente ficar de olho, América Mineiro e Curitiba, que fazem um confronto dos desesperados. Aliás, parou de ser confronto desesperado, os dois times já estão rebaixados, né? Nesse jogo, provavelmente vai sacramentar o rebaixamento matemático do América Mineiro. E se o América Mineiro ganhar ou empatar com o Curitiba, provavelmente vai depender da combinação de resultados, deve sacramentar também o rebaixamento aí do Curitiba, né? E a gente sabe, se a gente olhar aqui no Cartola FC Brasil, né? São times que vêm de. Os dois jogos de ambos marcam, né? O Curitiba, o América Mineiro, nos últimos 5 jogos, em 4 foi ambos marcam, e o Curitiba, em todos os seus últimos 5 jogos, ambos marcam, tá? Então, claro que a gente tem que ficar de olho em peças ofensivas, a defesa não vale a pena olhar, não é um jogo para SG. Então, a gente vai ficar de olho aqui em Mastriani e Benítez, do lado do América Mineiro, e do lado do Curitiba, o Robson e o Slimani, né? Não tem muito a perder, os dois vão fazer jogos abertos, aí buscando gols. E a gente tem o Mastriani, que em casa tá jogando muita bola, né? Sempre participando de muitos gols aí. Assim como o Benítez, que a gente olhou lá no nosso dossiê, é o meia com melhor média aí nos últimos 5 jogos. Tem jogado muita bola realmente o Benítez, principalmente em casa, gerando bastante média básica aqui, além de participar de gol. Então são duas peças muito interessantes. Provavelmente vão estar no time dos mais calados. E a gente tem o Robson, que fora de casa tem tido uma média bem boa aqui, tem participado de muitos gols, tá? E o Slimani também, que é um centroavante aí do Curitiba, chegou brilhando, deu uma decaída nos últimos jogos, mas são peças interessantes. E claro, os dois times tomam muitos gols de atacantes também e de meias também, tá? Então, ficar de olho nesses dois. O Benítez e o Mastriani mais peças mais seguras. O Robson, para quem quer apostar aí, pode ser uma opção interessante, tá? O próximo jogo que a gente tem aqui da rodada é entre São Paulo e Bragantino, né? E aí eu quero trazer um destaque aqui para vocês. Primeiro, é que esse jogo vai ser na Vila Belmiro, né? O estádio do Morumbi vai estar sendo usado para shows, então o jogo vai ser na Vila Belmiro, o que deixa o caráter mais de campo neutro, né? E o São Paulo, fora do Morumbi, né? Se a gente pegar as partidas que o São Paulo foi visitante, apesar de que acho que o São Paulo vai ter mais torcida, não sei como é que vai ser exatamente, né? Nesse jogo, o São Paulo fora de casa, quando não jogou no Morumbi, ainda não ganhou fora do Morumbi. Então o time está muito frágil jogando fora de casa. Se a gente pegar aqui no futebol da FMG, é um site bem legal também para vocês olharem. O Bragantino, nos últimos 10 rodadas, só tomou 5 gols, é a melhor defesa. Em frente ao São Paulo, que nas últimas 10 rodadas marcou apenas 9. É o pior ataque. Então aqui a gente tem um potencial legal de SG para a gente pensar aqui na rodada, tá? O time do Bragantino, que tem tido uma defesa bem sólida. E aí, pensando em nomes mesmo, eu não colocaria nenhum de São Paulo aí. São Paulo também que está praticamente de férias também, depois de ter ganhado a Copa do Brasil. Mas eu gosto bastante do Juninho Capixaba, gosto do Cleiton, gosto do Léo Ortiz e até o Lucas Evangelista pode ser interessante, tá? Peça ofensiva do Bragantino é mais complicado para a rodada, porque o São Paulo tem sido um time que tem feito poucos gols, mas tem tomado poucos gols também. Então, dá para até pensar ali, mas não é minha prioridade. Agora, peças defensivas tem que ter, tá? O Juninho Capixaba é quase unanimidade para a rodada. Eu coloquei ele ali na nossa base aí para a rodada, né? O Juninho Capixaba, mitando na última rodada, fez 14,8, sempre gerando muitos desarmes, né? O São Paulo a gente sabe que é um time que cede bastante desarmes aí. E claro, a gente teria também o Cleiton que fora de casa tem feito bastante defesas aí. O São Paulo também finaliza bastante, se a gente olhar aqui, ó, 4 defesas, 5, 5, 4. Então tem cedido bastante pontos para o goleiro adversário. O Cleiton pode ser uma opção bem viável.
a gente tem o Léo Ortiz. O Léo Ortiz é melhor em casa, tá, do que fora de casa. Mas como é um jogo neutro, pode ser que ele tenha um destaque interessante aí sim para a rodada. Léo Ortiz do Bragabu aí do Red Bull Bragantino, disputando o título agora, né? Mais do que nunca. Só depende de si para ser campeão aí o Bragantino, né? Então, destaque para o setor defensivo, acho que talvez seja o principal SG da rodada, tá? Passando aqui para o próximo jogo que a gente tem, Atlético Paranaense e Fortaleza, né? Se a gente olhar ali no Joga 10 News, a gente vai ver que as escalações, o Atlético Paranaense está sem o Pablo, que se machucou aí, né? E se a gente olhar aqui o desempenho desses times nos últimos jogos aqui, cadê? Voltando aqui, ó. O Atlético Paranaense tem sido um time que também de ambos marcam. Tá muito difícil de segurar esse G, o Atlético Paranaense, tá? Mas tem feito muitos gols. E o Fortaleza, pessoal, fora de casa, tem tido um desempenho bem frágil, né? Perdeu do Galo de 3-1. Nos últimos 5 jogos, 3 cedeu SG. Então, eu coloco o SG do Atlético Paranaense com um SG ousado, assim como o do Inter, tá? Porque o Fortaleza não vem fazendo gols, mas o Atlético Paranaense não vem segurando, né? Então, teria esse destaque aí. Mas, ofensivamente, o Atlético Paranaense tem um potencial bem legal, tá? Eu destacaria para vocês aqui o Bento com uma peça viável aqui. E aí, claro, os meias do Atlético Paranaense, todos possíveis ali, né? Zapelli, Vitor Bueno. Destacaria de principal mesmo o Vitor Bueno, tá? O Bento, pessoal, é um pouco mais ousado, né? Se a gente olhar no Footstats, o time do Fortaleza finaliza bastante mesmo, né? Aqui eu não coloquei as finalizações. O time do Fortaleza finaliza bastante, então, todos esses Gs mais ousados aí, eu destacaria o Bento para vocês, porque se ele conseguir segurar esse G, ele vai fazer uma pontuação legal. Não tem tido boas pontuações, porque realmente o Atlético Paranaense tem tomado gol sempre, mas seria o principal SG para destacar, tá? E aí de peça ofensiva, Vitor Bueno, tá? Fez 2 participações em gol nos últimos jogos aí, é o cobrador de pênalti desse time, né? Tem girado até uma média básica aí nos últimos jogos aí, gosto bastante do Vitor Bueno para se diferenciar na rodada, tá? Então, nomezinho analisado aí Atlético Paranaense. Chegamos aqui Flamengo e Palmeiras, né? Claro, depois que a gente analisar aqui, a gente vai montar os times ali para que a gente conseguir tirar pontos. E a gente tem um embate aí de Rafael Veiga e Arrascaeta, né? O pessoal vai escalar os dois. Falando um pouquinho sobre o confronto, o Palmeiras vive o melhor momento, né? Até se a gente olhar no nosso dossiê aqui, Palmeiras com 100% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, né? O Flamengo, nos últimos 5 jogos, que é desde a chegada do Tite, vem de 3 vitórias e 2 derrotas, né? Perdeu do Santos e perdeu do time do Grêmio, né, jogando fora de casa, e as vitórias que conquistou foi sem tomar gol, né? Então, é um jogo complicado de prever. Eu não destacaria favoritismo pro Palmeiras, como eu venho o pessoal tá destacando, né? Claro, o Palmeiras tem uma sequência muito boa aí, mas Flamengo jogando em casa, com o apoio do Maracanã, essa rivalidade que os dois times vêm traçando. Eu até fui dar uma levantadinha no histórico deles no Gol. O Palmeiras vem de 5 jogos sem perder para o Flamengo, o que eu colocaria um pouquinho de favoritismo, mas antes disso, o Flamengo acumulou 10 jogos sem perder do Palmeiras, tá? Então, é um jogo complicado de se prever. Eu acho que a gente tem que pensar nas peças mais regulares, então, Veiga e Arrascaeta podem ser peças interessantes, mas eu destacaria também o Murilo e o Ayrton Lucas podem ser peças interessantes na defesa, tá? Mas é um jogo que eu tô com meio receio aí, talvez eu fuja um pouquinho. Vamos ver. Quando a gente chegar lá mais pra frente, né? Falando um pouquinho sobre Corinthians e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro que tem sido um time muito sólido aí nos últimos jogos, né? Se a gente, assim como eu mostrei aqui do Bragantino, né? O Atlético Mineiro é a segunda melhor defesa com 6 gols sofridos só. Nas últimas 10 rodadas tem o segundo melhor aproveitamento do time do Galo aí. Vai estar sem o Hulk, tá? O Hulk foi expulso aí no último jogo, né? Então ele não vai participar. E o Corinthians, pessoal, se a gente olhar aqui nas nossas estatísticas aí para a rodada, a gente vai ter um Corinthians que vem de 3-1-1 e 2-1-0, né? Então, é um time que em casa tem sido sólido, tem tido dificuldade para marcar, mas tem segurado alguns SGs, tá? Então, para esse jogo, se eu falei que eu vejo o jogo do Atlético Paranaense ali como ambas marcam, Curitiba e América Mineiro como ambas marcam, eu vejo aqui como um jogo que pode pintar um SG para algum dos lados, tá? Então, eu gostaria de destacar para vocês o Everson e o Maurício Lemos como peças interessantes. Do lado do Corinthians, o Gil pode ser uma peça bem legal aqui, viável para a rodada. E claro, o Paulinho, apesar de ser um jogo de poucos gols, o Paulinho deve assumir esse protagonismo e é uma peça muito forte aí para a rodada. A fase dele tem sido incrível, né? Se a gente olhar aqui, a fase do Paulinho, inacreditável, uma das melhores médias de todos os jogadores aí nos últimos 5 jogos. Mas destacando peças defensivas, a gente teria aí o Maurício Lemos, que é sempre um cara de muita média básica, gerando sempre muitos desarmes, né? A gente teria também o Everson do Galo, que o Corinthians finaliza bastante jogando em casa. Se o Everson conseguir segurar esse G, pode ter uma pontuação bem boa aí na rodada.
E o Gil, que tem tido uma pontuação excelente, né? Os últimos 5 jogos do Gil, ele conseguiu 2 assistências, 5 finalizações e 2 SGs ainda. O Gil tem tido ótimas pontuações aí, tá finalizando a rodo, né? Pode ser uma peça viável aí para quem quiser apostar, né? Estamos chegando aqui no final dos confrontos, né? E a gente já escala os nossos times aí, nossos esboços para a rodada. Lembrando que quinta-feira, na quarta-feira, na live às 5h30, a gente finaliza os times, né? Falando um pouco sobre Goiás e Santos, pessoal, tá difícil de analisar esse jogo. O Santos tem sido um time muito instável, né? Ganhou de Flamengo e de Palmeiras, tomou 7-1 do Internacional, empatou com o Corinthians jogando muito mal, empatou com o Cuiabá. E o Goiás também, um time meio doidão ali, né? Tipo, 6-4, aí teve aquele 5-3 contra o time do Fluminense, mas teve alguns jogos de poucos gols, 0-0, ganhou de 2-0, perdeu de 2-0, empatou com o Vasco, enfim. Tem variado muito, oscilado muito os dois times, tá? Eu vou fugir um pouco desse jogo de SG. Quem quiser apostar no Marcos Leonardo, acho válido, tá? Mas é um jogo muito difícil de prever, olhando as estatísticas, tá? Mas como eu falei, acho que o Marcos Leonardo é uma peça válida aí para quem quiser apostar alguma coisa, né? Botafogo e Grêmio. O Grêmio tem sido um time que tem tomado muitos gols, tá? Claro, enfrenta o Botafogo, que desandou a maionese lá. O Lúcio Flávio acabou com o time, tá difícil de. O mental tá pesando muito, né? Tá complicado. Botafogo que tinha sido muito forte no primeiro turno, ganhando todos os jogos, jogando no tapetinho. Vem de 2 derrotas, 3 derrotas e 2 empates. Desandou de verdade a maionese. Mas aí, pessoal, como o time do Grêmio tem tomado muitos gols, eu acho um jogo para ambas marcas, tá? Não vejo muito potencial de SG. Eu entendo quem for apostar no Lucas Perry, né? Pelo que ele vem fazendo. Aliás, um destaque importante, o Lucas Perry, né? Se a gente olhar aqui no Football Reference, que é um site que eu trouxe para vocês, ele perdeu o posto de melhor goleiro do campeonato em termos de porcentagem de defesa feita, tá? O Cleiton assumiu essa liderança aí, então um destaque ainda mais para quem não quiser apostar no Perry. Mas no setor ofensivo, eu gosto muito do Vitor Sá, e gosto muito do Luizito Soares, tá? Peças ofensivas dos dois times, né? Vitor Sá tem tido uma média básica excelente jogando em casa. E o Grêmio é um time que toma muito gol mesmo de atacante, tá? Robson mitou, Mastriani mitou, Luciano também, Ener Valencia, Thiago Galhardo, tudo mitando, tá? E assim, do outro lado também, o Luizito Soares, que acabou com aquele estigma de não fazer gol fora de casa, o cara tem participado de gol em qualquer lugar. Enfrenta o time do Botafogo, que tomou 18,8 do Hendrick, o Pita fez gol, o Pablo fez gol, o Guilherme Marques deu assistência, Bruno Henrique fez gol, então tem tomado muito gol de atacante, pode ser uma opção bem válida para quem quiser se diferenciar, tá? Então, pensando em peças ofensivas desse jogo aqui, SG eu fico mais não tô tão confiante assim. Tem o Diego Costa também, o Tiquinho tá suspenso aí para rodada, para quem não sabe, tá? Vidia Sante também de média básica pode ser interessante aí para rodada, né? Vindo aqui para o jogo entre Bahia e Cuiabá para a gente escalar, eu acho que aqui seria um potencial de SG, tá? O time do Cuiabá vem nos últimos 5 jogos, 3 SGs cedidos e 3 SGs conquistados. Então, é o time que tem feito poucos gols e tomado também, né? E a gente vê o time do Bahia nos últimos 5 jogos, segurou 3 SGs e só tomou 2 gols, né? Então, tem sido uma zaga bem sólida aí, né? E então, acho que é um jogo para poucos gols e destacaria principalmente SG do Bahia, né? O Vitor Hugo pode ser um potencial legal para a rodada, assim como o Gilberto, o próprio Marcos Felipe pode ser peças interessantes. No setor ofensivo, teria ali o Biel, o Caulipe como peças legais para a gente apostar. Só tomar cuidado aí que o time do Cuiabá, como eu falei, vem de 3 jogos fora de casa sem sofrer gols, né? Eu destacaria mais as peças defensivas mesmo aqui, ó. Vitor Hugo vem de ótimas pontuações. Aliás, o time do Cuiabá que tomou 10 pontos aí do Joaquim, sendo muitos desarmes. O Cuesta também conseguiu bastante desarmes aí, Gemerson 6 pontos aqui, né? Então pode ser uma peça interessante aí o Vitor Hugo. A gente tem, claro, o Gilberto, sempre muito ofensivo aí quando joga lá na Bahia, né? E o Marcos Felipe também, um goleiro que tem feito ótimas defesas, tem salvado bastante o Bahia, né? Mas é basicamente isso, né? A gente olhou um pouquinho das escalações que tinham aqui, olhou um pouquinho das estatísticas do time nos confrontos, e antes de a gente passar as escalações para vocês, algumas escalações interessantes, destacar os SG. Tem uma rodada que está difícil para SG, mas os principais para mim são Bahia e Bragantino, tá? Eu acho que o Bragantino um pouquinho na frente, na verdade, do que o Bahia, mas são os dois principais. Destacaria para vocês também Atlético Paranaense e Inter, mais ousados, tá? Como eu falei para vocês, os adversários dele, o Fluminense e o Fortaleza, estão fazendo poucos gols quando jogam fora de casa, mas eles não estão conquistando o SG, por isso que eu acho que é mais ousado, tá? E aí eu acho que o jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro
pode ser um jogo de poucos gols aí, pintar um SG para um dos lados, tá? Então, é basicamente esse o cenário de SG aí que eu tô pensando para a rodada, né? Vamos lá escalar os times. Então, passei vários sites para vocês. Eu gosto de passar bastante site para vocês, tá, pessoal? Então, vamos vender todo o nosso time para a gente poder começar a escalar aqui os times mais seguros para a rodada. E aí a gente escala também os times mais ousados, né? Então, vamos vender todo mundo aqui, né? Eu sempre gosto de mostrar para vocês a escalação dos mais escalados. O pessoal sempre fala, pô, para que você mostra isso? Isso não vale de nada. Não é para você copiar esse time. É só para você ter uma base do que o pessoal tá pensando. Até para você poder se diferenciar. Então, a gente vê aqui que o pessoal tá indo com a dobradinha do América Mineiro, a dobra do Inter, tá indo com Paulinho Arrascaeta, tá pegando um SG de cada time, tá? Então, eu acho que são coisas interessantes pra gente olhar aqui, né? E aí vamos lá escalar os times aqui. Primeira coisa, eu acho que realmente fazendo, eu sempre gosto de falar para vocês peças que eu acho que são meio que a base do time, né? Então, no ataque, eu acho que uma base para rodada que a gente tem que ter é o Ener Valencia, tá? Como vocês viram ali, o Fluminense tem tomado muito gol de atacante, o Ener tem feito, o time do Fluminense quase de férias, acho que o Ener é uma peça muito, muito importante para a gente ter no nosso time, tá? No meio de campo, um cara que eu acho que é base para a gente ter na rodada aqui é o Benítez, tá? Vocês viram ali, ele tem gerado média básica, tem participado de gol num jogo que tende a ser meio kamikaze, ele cobra a bola parada, tem a questão da minutagem dele que é um pouquinho abaixo, mas mesmo com a minutagem abaixo, ele tem participado muito de gol e tem gerado média básica. Então, Benítez e o Ener Valencia são peças padrão, tá? Eu acho que a dobra que o pessoal tá fazendo ali, pessoal, com o Mastriani e o Ener Valencia, é, são muito interessantes para a rodada, tá? Ener Valencia e Alan Patrick, né? Eu acho que essa dobradinha que o pessoal tem feito ali nos mais escalados, eu acho que é uma dobra que tem realmente potencial, tá? Eu sempre falo que a gente tem que olhar os mais escalados e ver onde eles estão escalando errado e onde eles estão escalando certo, eu acho que aqui eles estão acertando. Vocês viram ali, um jogo de ambas marcas, um jogo com muito potencial de gols. O Alan Patrick, nos últimos 5 jogos dele em casa, que ele jogou efetivamente, que ele não foi reserva, participando sempre de gols, gerando média básica também, assim como o Mastriani e Benítez. Tá? Então essa dobra é meio difícil de fugir. Aqui na defesa, mas claro, esse time que eu tô montando aqui primeiro, eu falei que ia montar 3 opções, né? O primeiro é um time mais seguro, depois a gente monta um time um pouquinho mais ousado e um mais ousado ainda, né? O time mais seguro aqui, eu acho que tem que ter o Juninho Capixaba, como eu falei, potencial de SG muito forte para rodada, segurando muito SG, tá? Eu acho que um outro lateral que é bem viável para a gente escalar aqui no nosso time é o Pulso do Internacional, acho que é uma peça bem legal. Teria também o Gilberto, tá? Eu ficaria na dúvida entre os dois. Gilberto e Bustos como peças interessantes, como a gente analisou ali. Descendo um pouquinho mais para baixo, a gente teria o Marlon do América Mineiro, apesar de não ter muita chance de SG, com uma peça viável. E aí, Ayrton Lucas, como eu falei, o de plástico pode ser uma peça interessante, mas eu realmente ficaria assim: Juninho Capixaba e aí, Gilberto ou Bustos, tá? Para o time mais seguro, acho que o Gilberto é uma peça mais viável, tá? Na defesa aqui, pessoal, eu acho que é muito importante a gente ter um Léo Ortiz aqui na defesa. Como eu falei, acho que o SG do time do Bragantino é muito forte. E ter o Joaquim, né, que tem gerado muita média básica. O time do Goiás é um time que tem cedido bastante design para zagueiro. Seria uma zaga segura aqui, né? No gol aqui, pra gente, de goleiros mais seguros, como eu falei, o Lucas Perry é um cara interessante para a rodada. A gente teria ali Bento e o Everton como peças mais ousadas, né? Focando mais em defesas aí. Pensando mais no SG, pessoal, eu gosto muito do Cleiton e gosto muito do Marcos Felipe, né, aqui, tá? São peças bem interessantes para a gente poder escalar. Se a gente escalasse o Cleiton nesse time, a gente ficaria com uma triplicada do Bragantino, o que não é uma coisa muito segura, tá? Então, recomendo para vocês aqui trazer, por exemplo, um Marcos Felipe, tá? E aí, até mudando aqui o nosso time seguro para a rodada, para não ter a dobra do Bahia e a dobra do Bragantino, a gente poderia trazer aqui também um busto, tá? Que teria um pouquinho mais interessante realmente, tá? Um busto do Internacional. E a gente ficaria com esse time aqui numa zaga mais segura, né? Lembrando, daqui a pouquinho a gente escala o time mais ousado, né? Meio de campo, a gente teria uma dúvida do time seguro entre Arrascaeta e Veiga, né? Se a gente olhar ali no Cartola FC Brasil, a gente vai ver que o Arrascaeta, fora de casa, jogando em casa, ele teve até umas pontuações mais oscilantes. E o Veiga, jogando fora, tem tido uma pontuação um pouquinho mais segura, né? Tem participado de gol nos últimos 5 jogos. O Veiga deu 1 gol e 2 assistências. É um cara que vai precisar de um pouquinho mais para valorizar, mas tem gerado bastante scout jogando fora de casa, tá? Então, para opção segura, eu prefiro um pouco mais o Rafael Veiga do Palmeiras até do que o Arrascaeta, tá? Mas como eu falei, o Arrascaeta também seria uma opção legal para rodada. A gente tem sempre o Ranieri pensando em média básica, tá bom para valorizar também. É...
A gente teria o Vitor Bueno, como eu falei, uma peça interessante, mas não está entre os mais escalados, tá? E aí, descendo aqui mais para baixo, seria mais complicado de pensar em outro meia, tá mais seguro para a rodada, né? E para finalizar o nosso time, a gente tem 30,26 cartões, tá tranquilo. Acho que de segurança, pessoal, para a rodada, seria o Luizito Soares ou o Paulinho, tá? Eu gosto bastante do Luizito Soares aqui para fazer uma peça um pouco mais diferente. Vocês viram que o Botafogo está cedendo para atacante, o Luizito Soares está um momento muito bom. E aí, de técnico para a rodada, teriam várias peças legais aqui, um Abel Ferreira, por exemplo, um Pedro Caixinha seria interessante para a rodada. Eu acho que o mais seguro mesmo é o Pedro Caixinha, tá? Como eu falei, teria peças mais aqui para baixo, por exemplo, o Rogério Ceni seria uma peça viável para a rodada. O próprio. Difícil, ou é o Pedro Caixinha ou o Rogério Ceni ali, ou quem sabe um Kudê, né? Ficaria nesses três, tá difícil aí para técnico, tá, pessoal? Então ficaria assim o nosso time mais seguro, tá? Então, vamos escalar agora o time mais ousado aqui. E é assim, eu acho que a gente manteria nossa base ali de, como eu falei, desses 4 jogadores que a gente falou. Se você quisesse diferenciar mesmo, eu acho que daria para tirar o Mastriani aqui, eu acho que essa dobra do Inter não tiraria, tá? Então vamos escalar o time mais ousado de todos, tá? E aí, para o time mais ousado de todos, eu recomendaria para vocês fazer o seguinte: colocar aqui uma triplicada do Cleiton, do Bragantino, né? E aqui na defesa, colocar o Vitor Hugo do Bahia. Cadê o Vitor Hugo do Bahia? E o Gilberto do Bahia também, tá? Então, esse é um time. Peguei os 2 principais dias da rodada e a gente triplicou o Bragantino e duplicou o Bahia, tá? Para quem eu recomendo esse time, pessoal? Para quem tá ali de 40 a 60 pontos de diferença. Você precisa usar bastante, tá? Fugir realmente dos mais escalados aí, buscar uma peça bem mais ousada, tá? Bem mais ousado mesmo. E aí no meio de campo, recomendaria para vocês aqui colocar um Zapelli do Atlético Paranaense, poderia ser o Vitor Bueno também, mas eu recomendaria mais você colocar o Zapelli, que vai ser um cara menos visado. Ele tá gerando média básica também em casa, dos 2 últimos jogos dele, ele fez mais de 5 pontos de média básica, então é um cara interessante. E aí no ataque, para a gente pegar opções mais ousadas aí para se diferenciar, como eu falei, a gente teria, eu indicaria para vocês ou o Marcos Leonardo ou o Robson, e eu gosto muito nessa rodada do Vitor Sá, tá? Do Botafogo, tá, pessoal? Acho que é uma opção bem viável para a gente escalar aqui o Vitor Sá, então eu recomendaria para vocês Vitor Sá. E aí, na comparação entre Robson e Marcos Leonardo, lembrando, amanhã na live, a gente entrega lá a nossa tabela de atacantes, tá? Que é bem legal, tá sendo bem diferencial para a gente escalar, tá? A gente vai comparar os dois aí. Acho que eu prefiro um pouquinho mais o Marcos Leonardo, tá? Então, esse time que eu escalei aqui é um time bem ousado para quem precisa de tirar mais de 50 pontos, 50, 60 pontos, tá? Então, triplicando o Bragantino, duplicando o Bahia, colocando aí Alan Patrick, Ener Valencia e Benítez, mas colocando Zapelli, Marcos Leonardo e Vitor Sá, tá? E eu vou escalar o time intermediário, né? O que é o time intermediário? É para quem precisa ali tirar entre 20 e 40 pontos, tá? Que é um time que você vai ter que usar um pouquinho mais, mas não é um time seguro também, tá? É o caso aqui desse time do canal que eu tô escalando aqui. O time de membros, pessoal. Aliás, para quem quiser virar membro do canal, que tem acesso ao nosso time de membros ali que eu mostrei, que acaba sendo um time mais seguro, mais para quem é líder mesmo das suas ligas, tá? A gente traz também análise de scouts aqui, R$ 4,99 por mês, é bem baratinho aí, menos de 1,50 por rodada. Tem o link aqui nos comentários, tá? Para vocês poderem virar membro. Você entra no grupo do WhatsApp, tem acesso também à nossa escalação, pode tirar dúvidas também lá com a gente, tá? Então, quem quiser, R$ 4,99 por mês. E quem não puder também, não tem problema, pessoal. Se inscreva no canal, já ajuda demais. Aí vamos rumo aos 3 mil inscritos, tá? Finalmente, escalando o time aqui mais ou menos ousado, né? A gente escala o nosso capitão para a rodada. Então, para o time mais ou menos ousado, eu acho que daí vale ter o Mastriani, tá? Você não precisa usar tanto assim, tá? Então, eu escalaria aqui o Mastriani do América Mineiro, né? Na defesa, ao invés de fazer essa doideira aqui, eu colocaria assim, Cleiton e Juninho Capixaba. Aliás, como eu falei, o Cleiton tem tido um desempenho excelente no Brasileirão. Mas aí na defesa, dá para dobrar o Bahia, que eu acho que é viável dobrar o Bahia, tá? Mas eu escalaria aqui 2 jogadores mais de média básica, tá? E quem que são para você na rodada? Eu escalaria o Joaquim, que tem tido uma média básica bem legal na rodada, e colocaria o Gil do Corinthians, tá? Como eu falei, tem finalizado bastante, tá? Então esse seria um time um pouco entre o muito ousado e entre o mais seguro, tá? Dobrando o Bragantino aqui, com o Pedro Caixinha de técnico, colocando aqui Gil e Joaquim, colocando o Gilberto, tá? Poderia ser o Busto também.
E aí no meio de campo aqui, ao invés de usar a PL, que é muito ousado mesmo, eu colocaria um Vitor Bueno, tá? Que eu acho que é uma peça bem viável. E aí, para fechar o ataque, vamos ver se a gente tem cartoleta para isso daí. Temos. Sobrou bastante cartoleta para poder escalar o ataque, tá? Daí eu acho que em vez do Vitor Sá, que talvez seria o cara mais ousado de todos ali, eu colocaria realmente o Luizito Soares, tá? E assim fecharia o nosso time mais ou menos aí entre o muito ousado e entre o mais seguro para a rodada, né? Então ficou um vídeo bem completo aqui. Capitão para rodada, o mais seguro para quem tá tentando mais segurança mesmo, seria o Ener Valencia, tá? Um capitão mais ousado seria o Luizito Soares, e o intermediário seria o Mastriani. Eu vou com o Luizito Soares, acho que ele tem muito potencial para rodada. Vamos botar a faixa aí no pistoleiro, tá? Lembrando, amanhã na live a gente instala o nosso banco de reservas também. E é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A gente falou dos SGs, falou dos confrontos, olhou as estatísticas e também montou 3 opções de times para vocês. Um mais seguro, um intermediário ali para quem quer tirar entre 20 e 40 pontos e um para quem quer tirar mais de 40 até 60, 70 pontos, tá? Basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o like. Até a próxima. Falou!